Na França, a votação do segundo turno das eleições parlamentares foi encerrada há pouco. Os primeiros resultados de boca de urna devem ser divulgados em instantes. Vamos ao vivo a Paris conversar com a Priscila Yazbek, que traz a expectativa para a divulgação destes resultados. Boa tarde, Priscila, seja bem-vinda. Oi, Pedro. Boa tarde a todos que nos acompanham. As primeiras bocas de urna já começam. A gente vai retomar o contato com a Priscila Yazbek daqui a pouquinho para trazer o resumo. Ela disse que as primeiras pesquisas de boca de urna já foram divulgadas lá na França. A gente está na expectativa de que provavelmente as eleições parlamentares lá da França, que foram convocadas pelo presidente da França, Emmanuel Macron, direcionem um resultado para a extrema-direita. A Priscila Yazbek está de volta para retomar o raciocínio. Priscila, e já para trazer estes primeiros resultados das pesquisas de boca de urna aí na França. Perdão, Pedro, vamos retomar então. Segundo esses primeiros resultados que começam a sair, a nova Frente Popular, que é a coalizão de esquerda formada pelos socialistas, pelos verdes e também pelo LFI, que é a esquerda considerada mais radical, devem ficar com 172 a 192 assentos na Assembleia Nacional, que é esse prédio aqui que vocês estão vendo atrás de mim, a Câmara Baixa do Parlamento francês. Em segundo lugar, deve ficar o Ensemble, que é a coalizão centrista do presidente Emmanuel Macron, que deve ficar com entre 150 a 170 assentos, e o Reunião Nacional, o partido de ultradireita de Marine Le Pen, deve ficar com 132 a 152 assentos. Essas são as primeiras estimativas, mas um resultado surpreendente, já que as pesquisas mostravam que o Reunião Nacional ficaria na frente, e também no primeiro turno a coalizão formada pelo Reunião Nacional e por outros partidos de ultradireita tinha conseguido 33% dos votos, ficado em primeiro lugar. Depois vinha a coalizão de esquerda em segundo, com 28%, e a coalizão de centro do presidente Emmanuel Macron com 21%. Então, esse resultado traz uma diferença grande se confirmar em relação ao primeiro turno. Repetindo, então, em primeiro lugar ficaria a nova Frente Popular, a coalizão de esquerda, com 172 a 192 assentos, o centro de Emmanuel Macron com 150 a 170 assentos, e o Reunião Nacional de Marine Le Pen com 132 a 152 assentos. Ainda assim, é um cenário muito incerto. Aqui na França, o primeiro-ministro, o cargo de primeiro-ministro, deve representar a maioria na Assembleia Nacional. Então, aqui a França tem um sistema semipresidencialista que é formado tanto pelo presidente quanto pelo primeiro-ministro. Até o momento, existiu uma situação em que o primeiro-ministro e o presidente eram do mesmo campo político, já que o campo de centro de Emmanuel Macron tinha 245 assentos na Assembleia. Agora, isso pode mudar, já que outros partidos e outras coalizões conseguem ter a maioria dos assentos, mas não é a maioria absoluta. Então, quando os deputados, a aliança ou a coalizão consegue mais de 289 deputados, tem a chamada maioria absoluta, e aí é muito claro o que acontece. Essa coalizão tem o direito de indicar um primeiro-ministro. Quem faz essa indicação é o presidente, mas o presidente, por uma questão de legitimidade política e de convenção, ele precisa indicar o primeiro-ministro que faz parte dessa coalizão que tem a maioria absoluta. Quando não há essa maioria absoluta, que é o caso nesse momento, pelo que apontam as pesquisas, os partidos começam a tentar fazer alianças para conseguir a maioria absoluta e poder apontar, então, o novo chefe de governo, o novo primeiro-ministro. Então, isso pode acontecer, já que também entre o primeiro e o segundo turno, os partidos de centro e de esquerda se uniram para tentar barrar a entrada da ultradireita. Inclusive, mais de 200 deputados desistiram da disputa, deputados de centro e de esquerda, para que não houvesse uma divisão do voto e eles conseguissem, com isso, ganhar
mais assentos na Assembleia Nacional, que é essa Câmara Baixa do Parlamento francês. Lembrando que aqui são 577 deputados, um deputado a cada distrito ou circunscrição, como eles dizem, e 76 deputados já tinham sido eleitos no primeiro turno. Nesse segundo turno, então, mais 501 deputados são eleitos, e aí as primeiras estimativas mostram, então, que a coalizão de esquerda passou à frente do centro e também à frente da ultradireita. Lembrando que havia uma perspectiva de que a ultradireita vencesse essas eleições, e mesmo que a coalizão de esquerda de fato fique à frente, as pesquisas de boca de urna aqui são muito precisas, elas costumam apontar os resultados que de fato se concretizam depois. Vale falar que também a ultradireita teve um avanço expressivo. A ultradireita tinha 88 assentos na Assembleia cessante, agora então deve passar aí para esses assentos. Eu estou vendo aqui o pessoal me passando algumas estimativas também. A estimativa do ELAB, que é um outro instituto, também mostra que o Reunião Nacional deve ter 115 a 150 assentos, também a Nova Frente Popular 175 a 205 assentos, e o centro de Macron de 150 a 175 assentos. Então, nessa estimativa aqui, realmente o Reunião Nacional fica atrás tanto da coalizão de centro quanto de esquerda, e essa é uma pesquisa que foi divulgada pelo Instituto ELAB e distribuída pela BFM, que é a afiliada da CNN aqui na França. Nossa editora Luciana Caxan acabou de me passar, então, também essa informação. Então, Pedro, agora fica um cenário aí um pouco mais incerto do que o cenário que podia ser esperado lá no primeiro turno, quando se esperava que talvez o Reunião Nacional, o partido de Marine Le Pen, conseguisse essa maioria absoluta. Eles já tinham falado que, se conseguissem, indicariam Jordan Bardella, que é um jovem de 28 anos, considerado responsável por rejuvenescer e reformular a imagem do partido de Le Pen. Mas agora é preciso ver como que esses partidos vão fazer suas alianças e suas coalizões para conseguir uma maioria absoluta e ter essa prerrogativa aí de formar governo aqui na França. A gente pode dizer que até o momento que se tem, de fato, é um avanço da ultradireita, é um aumento da participação da ultradireita aqui na Assembleia Nacional, também da esquerda, e um encolhimento do centro. Isso já era previsto, que o centro de Emmanuel Macron seria o grande derrotado. Segundo essas estimativas, o centro deve ficar, então, com 150 a 175 assentos, e antes tinha 245 assentos, portanto pode perder metade dos seus assentos. Essa também era uma perspectiva que já era muito comentada por aqui. Só para finalizar, quem fez toda essa movimentação para que houvesse eleições legislativas antecipadas foi o próprio presidente Emmanuel Macron. Quando seu partido saiu derrotado das eleições europeias, ele dissolveu a Assembleia Nacional, convocou essas eleições que aconteceriam só em 2027 para acontecerem agora, e uma aposta que se mostra uma aposta arriscadíssima, inclusive um tiro no pé, e é o que apontam as pesquisas, que essa aposta dele para tentar reverter a sua frágil maioria na Assembleia se mostrou uma aposta errada agora, com essa perda de quase metade dos assentos. Eu volto com você.